Olá pessoal, agora a gente vai discutir um pouquinho sobre o primeiro tipo de movimento que a gente vai abordar dentro desse bloco de estudo da cinemática, onde a gente tem interesse de estudar o movimento em si e suas características, sem se preocupar com as suas causas, como eu já havia adiantado na videoaula anterior. Agora a gente vai discutir um pouquinho sobre o movimento retilíneo-uniforme, aqui abreviado pelo famoso MRU. De início nós vamos identificar as duas principais características. Aqui, como vocês já podem perceber, a trajetória descrita pelos corpos ocorre em linha reta. Nesse tipo de movimento, os corpos eles vão sempre andar em linha reta, não vão descrever trajetórias curvilíneas. E o termo uniforme, que aqui aparece na física, sempre diz respeito a algo que permanece constante. Nesse tipo de movimento, o que permanece constante é a própria velocidade. Só que o fato da velocidade, o significado da velocidade ser constante, vai um pouco além dessa concepção de que velocidade constante é uma velocidade que não muda. E sim, que a velocidade constante também pode indicar que o objeto vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais. Isso também é importante que você saiba. Por exemplo, se eu me deslocar na rua com velocidade constante de 2 metros por segundo, significa que a cada segundo eu estarei percorrendo rigorosamente a distância de 2 metros. Este é um significado um pouco mais além dessa concepção de velocidade constante, de que é aquela velocidade que não se modifica. Também podemos traduzir essa velocidade constante nesses termos que estão entre parênteses que eu acabo de colocar. Eu sei que o movimento com velocidade constante em linha reta não é algo muito assim presente no nosso dia a dia. Porque quando você vai, por exemplo, da sua casa para a escola, da sua casa, sei lá, para uma padaria, da sua casa para o shopping, é altamente provável que você não vá descrever trajetória retilínea apenas. Você vai dobrar a esquina, e quando você dobra a esquina, você já descreve uma trajetória curvilínea. E digo mais, para grandes percursos, é praticamente impossível você manter a sua velocidade constante. Então, embora para grandes percursos o movimento retilíneo uniforme não é tão prático, digamos assim, não é tão associado à realidade, convenhamos, para percursos um pouco mais curtos, esse movimento retilíneo uniforme se faz presente. Mas, como eu costumo dizer, apesar do movimento retilíneo uniforme não abranger grande parte dos movimentos, como ele é o mais simples, é pelo mais fácil que a gente vai começar a análise de todos esses movimentos. Para a gente chegar em dois termos extremamente presentes dentro da cinemática, eu convido você que está assistindo a essa videoaula a prestar atenção no exemplo que eu vou colocar aqui. Vamos imaginar que eu tenha arriscado com um pedaço de giz no chão uma reta graduada em metros. Aí eu desenho a origem aqui no zero. E aí, a cada 10 metros à direita, eu fui fazendo uma marcação. Fui marcando posições ao longo dessa reta. Cada 10 metros à direita eu fiz a marcação, e cada 10 metros à esquerda eu também fiz essas marcações. Vejam que à esquerda da origem as posições são negativas justamente para conciliar aquela ideia do sistema cartesiano. Pois bem, embora isso aqui não seja um plano cartesiano, seja como for, vamos imaginar que duas pessoas estejam inicialmente sobre esta posição e esta posição. Essas duas pessoas eu chamei simplesmente de x e y. Percebam que a pessoa x está 30 metros à esquerda da origem quando o seu movimento começa a ser analisado e a pessoa y está a 40 metros à direita. Vamos imaginar que no momento em que o movimento dessas pessoas começou a ser analisado, a pessoa x estava se movimentando com velocidade constante de 2 metros por segundo e a pessoa y com uma velocidade constante de 3 metros por segundo. Muito bem, agora perceba. Vamos imaginar aqui essa pessoa x. À medida que ela se desloca para lá, e à medida que o tempo passa, as posições pelas quais ela vai passando aumentam. Vejam que ela inicialmente estava no menos 30.
ela vai passar por menos 20, menos 10, 0, 10, se não tivesse a pessoa Y na frente, ela continuaria a aumentar as suas posições. Para para caracterizar o fato das posições da pessoa X estarem aumentando com o passar do tempo, nós dizemos que o seu movimento é classificado como progressivo. Movimento progressivo é aquele tipo de movimento em que as posições pelas quais um móvel, no caso essa pessoa, passa, aumentam com o passar do tempo. Quando nós temos um movimento progressivo, a velocidade desse corpo é classificada como positiva. E aqui você tem que tomar um pouco de cuidado, porque a velocidade ser positiva não significa que ela está aumentando. A velocidade ser positiva significa que as posições pelas quais ela passa é que estão aumentando. Agora, se você observar a pessoa Y, perceba que à medida que o tempo passa, as posições pelas quais ela vai passando vão diminuindo. Ela está inicialmente em 40, depois, por um certo tempo, ela vai passar pela posição de 30, 20, 10 e assim por diante. Ou seja, como as posições da pessoa Y vão diminuindo, nós dizemos que o movimento dela é classificado como retrógrado. Retrógrado ou regressivo são sinônimos, é aquele tipo de movimento, ao contrário do progressivo, em que as posições pelas quais o móvel passa diminuem com o passar do tempo. E a velocidade, nesse caso, vai ser enquadrada como negativa. Muito bem, velocidade negativa, eu tenho que fazer esse alerta também, é a que não representa uma queda na velocidade, até porque se a velocidade estivesse caindo, não seria constante e não seria um movimento retilíneo uniforme. Velocidade negativa implica em queda nas posições. Agora a gente vai discutir um pouquinho sobre uma equação que tem várias serventias. Esta equação é a chamada função horária das posições. O formato dela é esse aqui, ó. S igual a S0 mais V vezes T. Como eu mencionei, essa equação ela serve para ela tem várias utilidades, vamos colocar nesses termos. Uma delas é saber em que posição um objeto vai estar em um determinado instante de tempo. Então, por exemplo, se eu perguntar e exigir uma resposta rápida, no tempo de 3 minutos e meio, onde essa pessoa X estará? Em que posição? Resposta rápida fica um pouco mais difícil. E essa equação ela te auxilia nesse sentido. Antes da gente ver quais são as suas utilidades, deixa eu especificar, revelar o significado de cada um desses termos. Esse S representa a posição final, ou seja, a posição que o móvel estará em um determinado instante de tempo. Esse S0, que aqui aparece, representa a posição inicial, onde o móvel estava quando o movimento dele começou a ser analisado. Este V representa a própria velocidade com que o móvel se desloca e o T representa o instante de tempo. Muito bem, essa função horária das posições ela descreve o movimento que um determinado móvel, um determinado corpo realiza. E agora eu estou interessado em determinar qual é esta função horária das posições que descreve o movimento da pessoa X e qual é a função horária das posições que descreve o movimento desta pessoa Y. Lembrando que toda função tem duas variáveis, a dependente e a independente. E você não pode atribuir valores constantes a coisas que variam. Na nossa função horária das posições, as variáveis são a posição final e o tempo. A posição inicial e a velocidade são constantes. Portanto, quando eu vou determinar a função horária das posições da pessoa X, eu não posso atribuir valores a S e a T, pois, como eu mencionei, não se atribui valores constantes a coisas que variam. Portanto, no lugar de S eu não coloco nada,
No lugar de SO, eu coloco o valor da posição inicial, aonde a pessoa X estava quando teve seu movimento inicialmente analisado. Ela estava inicialmente na posição de menos 30. E aí eu coloco também o valor da velocidade dela, que é constante, eu mencionei que caiu 2 metros por segundo. No instante T, eu não coloco absolutamente nada. A mesma coisa eu vou fazer com a pessoa Y. No lugar do SO, eu coloco a posição em que ela inicialmente estava, 40. No lugar do V de velocidade, eu coloco o seu valor. Só que perceba que como a pessoa Y tem um movimento retrógrado, a velocidade dela tem que ser negativa. E eu tenho que representar isso nesta expressão. Eu coloco o menos 3t. Menos 3, que é a própria velocidade, né? Vezes o t de t. Como você quiser, essa equação também pode ser escrita desta maneira aqui. Estas são as duas funções horárias das posições para estas duas pessoas que caminham. Agora, a gente pode trabalhar um pouquinho mais com essas equações, porque percebam, do jeito que estas duas pessoas estão se movimentando, em sentidos opostos e se aproximando, é inevitável, elas vão se encontrar. Eu posso ter o interesse de determinar em que instante de tempo elas se encontram e também em que posição dessa reta elas vão se encontrar. Vamos ver como é que a gente responde a primeira pergunta que eu acabo de fazer. Se eu estivesse interessado em determinar qual o instante de encontro, como que eu faria esse tipo de cálculo? Percebam, como essas duas pessoas se encontrarem, elas vão estar tão próximas de si que é como se elas estivessem ocupando a mesma posição dessa reta. Sim, eu sei que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, mas a gente pode fazer uma espécie de aproximação. Quando elas estiverem se encontrando, elas vão estar tão próximas que é como se a posição final da pessoa X fosse igual à posição final da pessoa Y. Ora, a posição final da pessoa X é dada por essa expressão, menos 30 mais 2t. Então eu vou colocar isso aqui, menos 30 mais 2t no lugar de sx. No lugar de sy, eu coloco a expressão da função horária das posições para a pessoa y, que é 40 menos 3 vezes t. Depois que eu faço isso, percebam que eu tenho apenas uma única variável nessa expressão. É uma questão de eu dar uma arrumada nessa casa aqui, para deixar a letra de um lado, o número tudo do outro. Eu vou deixar as variáveis t do lado esquerdo do sinal de igualdade. O 2t ali já estava, o 3t que está negativo passa para o outro lado positivo. À direita do sinal de igualdade eu vou deixar o 40, que ali já estava, e eu vou trazer o 30, que estava negativo, para o outro lado positivo. Somando os tempos semelhantes, 5t vai ser igual a 70, t será igual a 70 dividido por 5, o que nos daria um tempo de 14 segundos. Percebam, portanto, que no instante de tempo igual a 14 segundos essas duas pessoas vão se encontrar. Mas, como eu havia mencionado, eu também posso ter o suposto interesse de determinar em que ponto dessa reta essas duas pessoas vão se encontrar. Ou seja, elas vão se encontrar aqui, onde é onde é que elas vão se encontrar? Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faria para calcular em que posição ocorre o encontro. Pois bem, convenhamos, se no encontro destas duas pessoas a posição final de uma será igual à posição final da outra, tanto faz eu calcular a posição final da posição X ou da pessoa Y, já que o resultado vai ser o mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular a posição final da pessoa X utilizando o tempo que ela leva para encontrar a outra pessoa Y. Pois bem, para calcular a posição que ocorre em encontro, eu utilizo um instante de tempo em que o encontro ocorre. Então, no lugar do t, nesta expressão,
eu coloco 14, a gente vai ter menos 30, mais 28, isso aqui vai dar menos 2 metros. É nesta posição que ocorre o encontro da pessoa X com a pessoa Y. Ah, Rodrigo, mas tu utilizou a fórmula da pessoa X? Nada me garante que se tu utilizar a fórmula da pessoa Y vai dar um valor diferente? Não vai. Vou mostrar agora. A função horária das posições para a pessoa Y é SY igual a 40 menos 3 vezes o T. O que eu vou fazer? Para calcular a posição final da pessoa Y no instante de encontro, eu utilizo o instante de tempo em que o encontro ocorre, 40 menos 3 vezes o 14 segundos. 14 menos 42, olha só quanto deu, menos 2 metros. Eu fiz questão de fazer o cálculo da posição final com as duas pessoas para justamente mostrar para vocês que não importa a função horária que você venha utilizar. O encontro, óbvio, para as duas tem que ser absolutamente o mesmo. Ok? E para finalizar essa videoaula, eu vou apagar esse desenho aqui, porque tem algumas coisas que são meio que clássicas na física. O que eu quero dizer com isso? Que costumam ser muito cobradas. Eu vou mostrar para vocês agora, não digo que é um termo técnico, mas é uma espécie de pergunta que geralmente é feita aos estudantes, seja nas aulas, em exercícios, questões de vestibular. Por exemplo, aquela pessoa X que estava inicialmente na posição de menos 30, tá? Acabei de apagar o desenho que deveria ter deixado, mas acho que vocês vão conseguir lembrar. A pessoa X que estava inicialmente na posição de menos 30, ela ia aumentando as suas posições, de menos 30 para menos 20, menos 20 para menos 10, menos 10, o quê? Então, se ela não tivesse encontrado a pessoa Y na frente, a minha pergunta é a seguinte: em que instante a pessoa X passaria pela origem das posições? O que significa passar pela origem das posições? Passar pela origem das posições significa nada mais, nada menos do que passar pela posição S igual a 0. Este é o significado de passar pela origem. Como eu mencionei, a pessoa X encontra a pessoa Y na posição de menos 2, ou seja, ela não consegue ir adiante, né? Se a pessoa X não tivesse a pessoa Y na sua frente, o que ia acontecer? Ela ia ter que passar pelo zero, passar pela posição final S igual a 0. Essa é uma pergunta emblemática. Determinar em que instante ocorre a passagem pela origem das posições para a pessoa X é calcular em que instante a pessoa X passa pela posição final igual a 0. Ok, Rodrigo. E como é que a gente faz isso? Muito simples. Toma a função horária das posições para a pessoa X, que é essa aqui. No lugar da posição final dela, você coloca 0. E aí, calcula o instante de tempo. Daqui para frente é barbada, convenhamos? Pega o 30 que está negativo, passa para o outro lado positivo. 30 é igual a 2 vezes t. A razão entre 30 e 2 dá o tempo. O tempo, portanto, vai ser igual a 15 segundos. No instante de 15 segundos, ela passaria pela origem das posições. Ok? Isso é o que eu tenho a lhe dizer por hora no que diz respeito ao movimento retilíneo uniforme. Na próxima videoaula a gente vai discutir um pouquinho sobre os gráficos desse tipo de movimento, em que a trajetória é retilínea e a velocidade com que os corpos se deslocam é constante. Obrigado e até mais.